Salve galera, fazendo um vídeo aqui na quarentena. A ideia hoje é a gente discutir um pouco sobre como anda a situação do desenvolvimento da disseminação do coronavírus e do número de infectados, pacientes no Brasil e no mundo, de que forma têm se dado as estratégias para o combate do vírus e para a contenção e como isso está se desenvolvendo ou não está se desenvolvendo no Brasil, por parte do governo dos milicianos e militares aí. Para dar mais ou menos um panorama de como está a situação, os dados oficiais têm apontado que no Brasil a gente já está chegando no número de 920 casos confirmados oficialmente, já estamos aí em 11 mortos que aconteceram até agora, e as projeções são de que até terça-feira nós podemos chegar em 3.000 casos no conjunto do país. Recentemente saiu uma notícia do presidente do Albert Einstein, que é, enfim, um dos maiores hospitais da América Latina e do Brasil, em que ele afirmou que muito provavelmente a partir do número dos infectados oficialmente divulgados, a gente poderia estar dando de frente com um número de 15 casos não notificados além desse número. Isso significa que se a gente está contabilizando 920 casos, mais ou menos até agora, muito provavelmente esse conjunto de infectados já chegue à casa dos 15.000. E até terça-feira, muito provavelmente, nós temos a possibilidade de estar chegando até 45.000 infectados. Ou seja, a situação é bastante grave. E para poder entender como as coisas estão se desenvolvendo, a gente tem que entender de que maneira o vírus está se disseminando e se desenvolvendo no terreno mundial. O epicentro deixou de ser a China. A China não mais registrou nenhum caso novo nos últimos dias. A região de Wuhan então conseguiu conter o surto. A questão é se vão surgir novos surtos, mas o epicentro agora está localizado na Europa, principalmente, com bastante destaque para a Itália e para a Espanha, mas também nos Estados Unidos, onde os casos estão avançando muito. Para a gente ter uma ideia, a mortalidade na Itália do vírus chega a 7,7, atingindo principalmente a população idosa, 63 anos, mais ou menos a média dos atingidos. E por lá já morreram até a data de hoje 3.400 pessoas, com um número de 41.000 infectados. O ritmo de desenvolvimento do que a gente chama de curva de casos na Itália é muito parecido com o ritmo do Brasil. E o ritmo do Brasil, inclusive, está se acelerando para além disso. O problema principal é que, ainda que o vírus não tenha uma alta taxa de mortalidade, principalmente nas idades abaixo ali dos 50 anos, ainda que estão sendo registrados muitos casos de jovens que estão sendo internados, principalmente nos Estados Unidos, onde a cepa do vírus sofreu uma mutação, tem uma características um pouco diferentes da China. O vírus ele tem uma taxa de infecção muito alta, então a capacidade de disseminação dele pela população humana é muito alta. Principalmente pelo fato de que muitos dos infectados são assintomáticos. Então muitos dos jovens, e isso é uma responsabilidade muito grande para nós, são vetores de infecção e de disseminação mesmo sem saber. Essas características têm como principal problema causar uma verdadeira pressão sobre os sistemas de saúde, que são desigualmente desenvolvidos no mundo inteiro. Nós estamos vivendo então uma verdadeira tempestade perfeita, porque a crise do corona já vinha numa economia que estava patinando com crescimentos baixíssimos em meio a uma guerra pelo preço do petróleo entre os Estados Unidos, a Arábia Saudita e a Rússia, com desaceleração da economia dos países emergentes e da China, que faz a economia descer, e isso leva ao problema fundamental da quarentena, que tem a ver com justamente qual é a estratégia de combate para o vírus. Uma quarentena que, para ser minimamente eficaz, deveria ser completa e durar no mínimo 3 a 4 meses. Isso sendo parte de uma estratégia para combater a disseminação do vírus, justamente porque, como nós vimos, quanto menos as estratégias e as ações para conter a disseminação, maiores são os casos de infectados e maior o número daqueles que vão precisar de hospitalização e que vão ocupar leitos de UTI, justamente porque, ao desenvolver sintomas mais graves, vão precisar de auxílio mecânico para a respiração, os famosos respiradores. E para isso, se ocupam os leitos de UTI. Isso exerce uma pressão enorme no sistema de saúde e pode levar às mortes, não apenas daqueles infectados mais vulneráveis pelo coronavírus, mas também daqueles que sofrem de outras enfermidades, de outras doenças. Por exemplo, se a pessoa tiver um AVC ou um ataque cardíaco, ela pode muito provavelmente morrer porque não vai ter um atendimento imediato garantido.
Além disso, tem a questão das vacinas, que seriam efetivamente uma resposta definitiva. As primeiras vacinas já começaram a ser testadas, Cuba está desenvolvendo uma, os Estados Unidos e a China estão desenvolvendo outras, já inclusive aplicaram em seres humanos, mas a vacina tem que passar por um período de testagem de 14 meses para poder ser considerada segura, para ser considerada uma vacina que não vai infectar as pessoas com uma doença tão ou mais fatal, mortal como o Covid-19. Nesse sentido, nós temos aí um cenário de mais ou menos 1 ano e meio até 2 anos até conseguir ter uma saída definitiva que permita a gente se livrar de conjunto das ações preventivas de disseminação do vírus. E é aqui que se debate qual é a melhor estratégia para o combate à pandemia, para buscar achatar a curva de casos e, nesse sentido, não sobrecarregar os sistemas de saúde. Essas estratégias, enfim, rodadas em softwares de universidades, dentre os membros da comunidade científica, são 3 estratégicas basicamente. A primeira delas seria a inação, a segunda seria a mitigação e a terceira a supressão. A inação, como o próprio nome diz, significaria isso, sim, simplesmente não fazer nada e deixar a população desenvolver uma imunidade própria em relação ao vírus. Isso, em termos das análises realizadas pelos laboratórios e pelos softwares, demonstraram que, por exemplo, nos Estados Unidos poderiam levar a 2,2 milhões de mortos, só no Reino Unido 510 mil e uma sobrecarga completa do sistema de saúde, o que significaria mortos na cifra análoga, parecida ou até mais, de outras doenças, justamente por conta da sobrecarga no sistema de saúde desses países. A segunda estratégia seria a estratégia de mitigação, que levaria em conta que seria impossível realizar uma quarentena completa, uma supressão completa, e nesse sentido buscaria fazer o que eles chamam de imunização de rebanho, ou seja, controlar um pouco a disseminação do vírus, mas ao mesmo tempo ainda contando com a imunização de uma parte maior da população, o que faria com que muito provavelmente os casos de coronavírus chegassem a usar quase a totalidade do sistema de saúde ou sobrecarregar um pouco. Isso levaria, segundo os cálculos, à morte de mais ou menos 1,2 milhões de estadunidenses, pessoas lá dos Estados Unidos, e cerca de 255 mil britânicos. Foi exatamente a estratégia utilizada pelos britânicos até ontem, quando na verdade começaram a rodar essas simulações nos laboratórios da comunidade científica e viram que na verdade ia ser um custo humano absolutamente inaceitável, que poderia levar a muitos milhões de mortos. A partir daí, os britânicos começaram a desenvolver a estratégia de supressão, que foi a estratégia realizada pelos chineses, que tem a ver com justamente isso, assim, romper totalmente o ciclo de disseminação, organizar uma quarentena rígida para assim evitar ao máximo a disseminação de novos casos. Pelas projeções, essa seria a única forma de reduzir em até 2/3 a utilização do sistema de saúde, nesse sentido a demanda médica, e possibilitaria realizar efetivamente com sucesso esse achatamento da curva para garantir que não houvesse uma sobrecarga no sistema de saúde. Uma estratégia parecida foi aquela realizada pela Coreia do Sul, que justamente não só realizou uma quarentena bastante rígida e uma vigilância bastante séria, como realizou, dentre todos os países do mundo, o maior número de testagens, praticamente testando todos os infectados, buscando então, dessa forma, atender aqueles que estão infectados, isolá-los e atender de maneira mais racional o número de casos mais graves. Isso significou para eles uma resposta mais efetiva para a crise pandêmica. Aqui tem uma coisa importante que a gente tem que levar em conta. Não é suficiente simplesmente restringir o número de novos casos em determinado foco de desenvolvimento e disseminação do vírus, porque podem surgir novos surtos depois disso. Então, até que exista uma resposta de imunização total, como uma vacina e um tratamento para poder impedir que a mortalidade seja alta naqueles vulneráveis, as medidas de quarentena e de supressão vão ter que ser realizadas. E a supressão junto com a testagem é a melhor resposta para poder identificar os surtos, identificar a disseminação e conter o seu desenvolvimento. E aí disso tudo a gente vem para o Brasil.
onde a política de contenção do vírus não está indo nada bem. Por hora o Brasil tem desenvolvido uma política absolutamente irresponsável, em que a subnotificação tem sido a política de Estado, né? Muitos daqueles que chegam nos hospitais, sejam públicos e principalmente os privados, relatando sintomas parecidos do corona, não estão sendo atendidos e principalmente não estão sendo testados. Por outro lado, a gente está vendo um festival de denúncias de coação, assédio, empresários e patrões obrigando seus trabalhadores a se arriscarem sem equipamentos de proteção individual, sem álcool gel, tendo que estar em grandes aglomerações, fazendo com que então a disseminação do vírus para uma população que conta com um número enorme de trabalhadores precarizados seja praticamente incontrolável. Nesse cenário, a consciência dos trabalhadores tende a se radicalizar cada vez mais e a gente está vendo, né, nos últimos dias, trabalhadores dos call centers, dos telemarketing se revoltando, se levantando contra as enormes aglomerações às quais eles estão submetidos nos seus trabalhos. Outros trabalhadores em supermercados começam a se organizar, mas os trabalhadores de entrega, mas ainda tudo muito incipiente. E nesse momento é muito importante que cada trabalhador pense profundamente quem ganha e quem perde, quem se expõe e quem não se expõe nessa crise. Porque o governo, ele realmente não está fazendo nada, nenhuma medida que leve em consideração uma estratégia de supressão séria. E para existir uma estratégia de supressão séria é preciso que existam condições econômicas e materiais para os trabalhadores precisam ser remunerados, os trabalhadores precisam ter vias de se alimentar e sobreviver nesse período. E isso não está acontecendo. O que está acontecendo, na verdade, é uma verdadeira bolsa empresário em que existe um programa de proteção dos lucros e das empresas. O Bolsonaro anunciou, junto com o Paulo Guedes, medidas de adiamento de pagamento do FGTS, adiamento de pagamento de impostos federais, ao mesmo tempo facilitação na compra de produtos e matérias-primas para as empresas, como se fossem supostamente medidas para proteger os empregos. Mas a gente está vendo ondas de demissões e ondas de desligamentos acontecendo, enquanto para os trabalhadores esses senhores só prometeram entregar uma bolsa de R$200 por 3 meses para os trabalhadores informais, e para os trabalhadores formalizados aceitaram uma pressão patronal para que exista uma redução de 50% no salário e na jornada de trabalho desses trabalhadores. Isso só mostra que esse governo é um governo dos patrões. Para os 38 milhões de trabalhadores informais, para os 12 milhões de desempregados e todos os outros milhões de trabalhadores que muitas vezes não podem contar com seus sindicatos, porque seus sindicatos são pró-patrão e por aí vai, eles simplesmente não ofereceram nada. Estão cedendo à pressão das empresas para não parar a economia, mesmo que isso signifique a morte de milhares e possivelmente milhões de trabalhadores. E é por isso que a gente precisa ter não apenas uma consciência do que isso significa, como ter um programa próprio para poder responder a essa crise. E esse programa próprio, esse conjunto de ideias e reivindicações, tem que dizer claramente que nós não somos bucha de canhão. Nós não estamos dispostos a morrer, arriscar os nossos familiares, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos avós, para garantir o lucro dessas empresas. Então temos que reivindicar sim, imediatamente o fim, a isenção do pagamento de contas de luz, de água, de gás. Ao mesmo tempo temos que ter a reivindicação de proibição das demissões. As empresas que demitirem devem ser estatizadas em benefício dos trabalhadores. Só o Itaú, um dos maiores bancos do planeta e do Brasil, lucrou em 2019 28 bilhões de reais. Quantos hospitais poderiam ser feitos com 28 bilhões de reais? Quantos salários de trabalhadores para eles se manterem na quarentena poderiam ser pagos com 28 bilhões de reais? Esse dinheiro tem que ser confiscado de todos os grandes bancos, de todas as grandes multinacionais e colocado para defender os trabalhadores. Não existe dinheiro e lucro que está acima da vida. Não existe. Entre os trabalhadores essenciais, como aqueles dos serviços médicos, da enfermagem, eventualmente alguns de transporte, tem que existir rodízio, tem que existir distribuição massiva de equipamentos de proteção individual, máscaras, luvas, álcool gel. Vai em qualquer mercado você vai ver. Não existe proteção para os trabalhadores, para os caixas, trabalhadores que estão se arriscando ali por R$1.000, R$1.200. Os preços estão aumentando enormemente, porque com a pressão do dólar alto, numa economia que usa matéria-prima estrangeira e paga essa matéria-prima em dólar, e com a enorme busca por mercadorias, o preço de todas as coisas tende a subir enormemente. Qual é a saída para isso?
indexação dos salários em relação à inflação. Aumentou a inflação? Aumentam os salários. Em prejuízo de quem? Dos lucros do patrão. Essa crise está deixando muito claro que não existe uma solução real para poder impedir a morte de milhões de pessoas, se não atacar o lucro da minoria, que obriga a maioria a trabalhar e gerar riqueza. Se esse lucro não for voltado para garantir a vida dessa maioria, que dá todos os dias a vida para poder construir essa sociedade. Um exemplo muito claro, a Espanha está estatizando os hospitais privados para poder utilizar os leitos. As companhias aéreas que estão falindo, por exemplo, na Itália, estão sendo estatizadas, ou seja, colocadas sob o controle do Estado público, porque senão vão desaparecer. Então, se durante uma crise o capitalismo e as empresas privadas não servem, por que em tempos normais, onde a gente deveria estar se planejando, deveríamos ter um fundo para poder proteger os trabalhadores em caso de um cataclisma como esse, deveríamos ter medidas preventivas, quantidades de respiradores, estoques enormes de respiradores para poder garantir o suprimento daqueles que precisam? Porque no momento antes de uma crise como essa, nós temos que contar com o capitalismo e com a forma de organização da economia privada. Isso tem que nos levar a pensar que a economia e a sociedade têm que ser organizadas sob novas bases, bases coletivas, bases planejadas. A economia não pode ser anarquia, onde cada capitalista produz o que, quando e como quer. Tem que existir planejamento, tem que ser coletivo, tem que ser a prioridade, não o lucro, mas a necessidade das pessoas. A gente está diante de um desafio histórico, único na história da humanidade. É uma crise que vai mudar a forma como a gente se relaciona entre nós e com a sociedade. Nós não vamos sair dessa crise antes de um ano, um ano e meio, 2 anos, não sabemos. Vão acontecer muitas mortes, vão acontecer muitas baixas e principalmente do nosso lado. Se a gente não tirar as conclusões nesse momento, nós vamos estar arriscando não só a nossa vida, mas a vida dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos, se eles existirem, dos nossos avós, dos nossos pais. Essa é a hora de pensar. Se você é trabalhador e está se arriscando, presta atenção se você não tem que se organizar e levar à frente essas ideias e parar. Nenhum lucro, nenhum dinheiro vale a sua vida e a vida daqueles que você ama. E o capitalismo quer fazer com que essas vidas sejam sacrificadas em nome do lucro de alguém que não sabe nem sequer o seu nome. Você é apenas um número na planilha.